Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de partidas rápidas no chess.com. Como vocês podem ver, né, meu rate caiu um pouco, porque nesse nível de jogo eu acabei perdendo, ganhando, mas faz parte. Mas eu vou acabar mostrando aqui pra vocês só as partidas que eu ganhei mesmo. Mas se vocês quiserem que eu mostre uma ou outra partida que eu perdi, coloca aí nos comentários, que aí sim eu posso pegar uma ou outra partida que eu acabei perdendo nesse nível de jogo, que é interessante também mostrar como a gente acaba errando nesse nível, certo? Então aqui vamos começar a partida jogando aqui contra um jogador da Suécia, que também são jogadores muito bons. E o jogador faz um E4, eu faço aqui a defesa siciliana fazendo um C5. O jogador faz, finalmente, alguém veio com essa posição, interessante, um C4 também. Isso aqui é, se eu não me engano, é alguma coisa do Butvinnik, Stalton, alguma parada assim. Ela é bem forte contra a siciliana, na verdade, ela vai para posições bem interessantes. Aqui eu faço um D6, né, continuo com o meu jogo. E vocês vão ver como essa posição aqui ela é bem caótica, né, tipo, ela parece simples, mas ela se torna uma posição um pouco caótica, meio difícil de lidar. Inclusive, na minha próxima série eu vou utilizar essa defesa, essa abertura contra a siciliana, que eu acho que ela é bem interessante. O jogador agora faz cavalo C3, eu faço cavalo F6, o jogador faz D3 e agora eu faço peão G6. Ele faz F4, aqui já sai das teorias um pouco, né? Que na maioria das vezes essa ideia aqui tá meio estranha. O certo seria cavalo E2, fazer um G3 aqui, G2 e pequeno roque. Aí sim, é essa posição que eu vou fazer, né? Quando eu for fazer a nova série. Mas o jogador fez aqui um F4, né? Mudando um pouco a teoria, mudando tudo na verdade, já é praticamente outra abertura. E aqui eu faço o bispo G7, né, como sempre, basicão, tranquilo ali. O feijão com arroz, porque o feijão com arroz dá certo. O clichê dá certo, o clichê é clichê porque dá certo. Bom, aqui o jogador faz cavalo F3, eu faço pequeno roque, ele faz peão B3, todo esquisito, né? Esquisita essa posição dele, se você olhar bem aqui. Inclusive, já para deixar bem claro, o computador já dá vantagens para as peças negras nessa posição. Eu acho que a vantagem aqui que dá é a captura, né, da tomada nessa posição aqui com o cavalo, que eu não enxerguei, né, eu não enxerguei essa posição, acho que eu deveria ter pensado um pouco nesse momento do jogo, né, porque aqui não tem muito o que ele fazer, né, se ele tomar aqui, cai torre nessa posição. E vocês veem como um jogador de 1938 erra até na abertura às vezes, entendeu? Pode ser que isso aconteça, mas são lances tão sutil que às vezes você nem percebe, sabe? Por exemplo, se ele tomar aqui com o peão, cai o cavalo inteiro, cheque e ainda cai a torre toda, né? Chega a ser bizarro isso daqui, né? Um erro besta dessa forma, né? Mas beleza. Aqui eu não vi o lance, eu acabei fazendo cavalo C6, já poderia ter um lance, era um lance decisivo, né, da partida, eu acabei moscando. Mas beleza, devia estar com sono. Aqui o jogador faz bispo B2, depois do meu cavalo C6, né? Agora eu faço torre B8. Eu não entendi muito essa torre B8, né? Mas agora dá pra até ter uma ideia, né? De tentar atacar por essa linha, sei lá, algo assim, com abrir nessa posição e tal. É possível, é possível. O jogador faz bispo E2, eu faço meu cavalo G4, com a ideia de tentar entrar aqui, atrapalhar, incomodar o rei dele, não deixar fazer roque, atacar a dama, ganhar uns tempos aqui chato, sabe? Bom, aqui ele tirou a dama e protegeu, né? Ele colocou dama C1 pra proteger a casa ali onde meu cavalo queria pular. Agora eu faço meu A6 aqui na posição tranquilo, para não deixar o pulo do cavalo dele, certo? Nessa posição ele faz H3, eu recuo meu cavalo de volta para F6 e ele faz o pequeno roque. Nessa posição, se vocês reparar, tá tranquilo, o computador dá como empate essa posição, né? E não é ruim para as brancas e também não é ruim para as pretas, porém, é muito confortável para as peças negras jogar nessa posição, não tem nada de desfavorável, entendeu? Eu sinto que as brancas jogou meio desconexa, sem entender o que tava fazendo. Sei que, sei lá, só jogou, sabe? E deixou muito fácil para as peças negras desenvolver, fazer o rock, fazer tudo. Deixou muito simples a posição, entendeu? Bom, aqui eu faço meu cavalo H3 com a ideia de tentar dar um duplo aqui nessa posição e tomar o par de bispo dele, né? Então ele protegeu com o rei dele em H2 aqui para não deixar meu pulo do cavalo. Agora eu tiro meu cavalo, solto o meu cavalo para a casa de D4, né? Para tentar tomar um pouco de espaço. E ele simplesmente avança G4, atacando meu cavalo de H5. E lembra daquela parada que eu falei pra vocês? Quando o centro estiver aberto, não é muito bom você avançar peças, peões, né, da ala do seu rei. Isso pode acabar te complicando. E nessa posição aqui você vê que isso vai complicar um pouco pro nosso jogador, entendeu? E ele fez esse ataque maluco, que é o meu cavalo, né, na loucura, né? E simplesmente eu primeiro troco o cavalo aqui em F3, né, com a ideia de
de simplesmente simplificar um pouco essa posição, né, e abrir a diagonal do meu bispo. O jogador toma com a torre. E aqui tem um tático muito bonito, cara, que eu acabei enxergando. Mas é um tático que é mais ou menos, né? Eu entrego meu... Vamos dizer assim, eu entrego bispo e cavalo por um peão e uma torre. Que é o sacrifício, né, do meu cavalo nesse peão aqui de F4. Porque se ele vier com a dama aqui nessa posição, ele leva uma cravada, né? O bispo crava a dama dele aqui. Aí não tem mais o que fazer. Então aqui ele é quase que forçado a vir com a torre aqui. Ele, na verdade, ele não precisava vir com a torre nessa posição, né? Ele poderia ter recuado a torre também se ele quisesse. Não era algo tão, assim, digamos, errado, né? Sei lá. Mas ele quis tomar. Ele tomou, aí eu joguei meu bispo. Porém, isso aqui é um erro. E eu vou explicar porque isso aqui é um erro. Bom, aqui ele joga o rei dele em G2 e eu capturo a torre dele, né? Ele vem com a dama. Beleza. Por que isso aqui foi um erro que eu fiz? Cara, ó. Eu quero que vocês analisem aqui estrategicamente como tá essa partida. Eu tenho uma vantagem de torre, certo? Eu tenho uma torre a mais que a torre dele, né? Ele tem, pra compensar essa torre, ele tem duas peças, né? Duas peças menores, tipo um cavalo e um bispo pra compensar a torre, né? Por que ele ficou melhor nessa posição? Simplesmente pelo fato de nenhuma coluna tá aberta, tá vendo? As torres são limitadas quando não tem colunas pra ela, tá vendo? O jogo tá fechado ainda. Estrategicamente, as minhas torres aqui, elas são ruins. Elas não são boas. Então, com isso, as peças dele, né, as peças médias dele, são muito mais fortes que as minhas torres. Entendeu? Seria bispo versus essas três peças, mais ou menos. Porque minhas torres não fazem nada ainda. Entendeu? Então, nessa posição aqui, ele teve uma clara vantagem. O computador já dá uma clara vantagem nessa posição. Eu não percebi esse lance, vacilei na verdade, eu nem pensei. E outra, ele dominou a diagonal, né? Ele tá com o par de bispo agora, dominou a diagonal das peças negras aqui no meu bispo defensivo. É aquilo que eu falo pra vocês, esse bispo aqui, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele defende a sua posição e ele ainda ataca a posição do adversário. A partir do momento que você perde esse bispo aqui e ele ainda tem o bispo de casas negras, você tá fudido. Essa é a realidade. Você tá ferrado. Porque esse bispo aqui ele vai dominar esse rasante aqui e você tá muito ferrado. Entendeu? O que foi que aconteceu? Esse bispo dele dominou o rasante ali. Eu não consegui bloquear esse bispo, é muito difícil. Foi um vacilo estratégico por minha parte, né? Que não deveria ter deixado isso acontecer. E vocês têm que reparar muito bem nisso, né? Parece muito inocente, né, cara? Você, ganha uma torre ali, né? Vale mais que um cavalo e um bispo. Vale mesmo. Porém, estrategicamente falando, nessa posição aqui, minhas torres são inúteis. Inúteis. Totalmente. Tanto que o computador tá dando 1,5 ponto quase pro cara agora. Beleza, aqui eu tento desesperadamente fechar, né, a ala do rei aqui, né? Fechar as casas negras, né, desse rasante aqui, o mais rápido possível, né? Fazendo um E5 aqui. O jogador tira a dama dele pra F3. E agora eu tento abrir o jogo o mais rápido possível para tentar melhorar minhas torres logo. A ideia já é logo abrir isso aqui. E detalhe, ó, o centro aqui fechou. Com o centro fechado eu já fiz logo F5 para tentar abrir a posição, né? E aqui as minhas torres começar a jogar nessa posição, porque aí minhas torres ficam melhor que ele. Nessa posição ele toma com o peão de G, eu tomo com o peão de G também, ele toma com o peão de F e eu venho com a torre ganhando um tempo na dama dele aqui, atacando a dama dele. Inclusive aqui já é outro erro também, que eu não tinha percebido, que o lance certo aqui era dama D5, cheque, né, já começa a entrar a posição. Deixa eu ver qual foi o lance do nosso adversário. Esse foi o jogo, a jogada do nosso adversário, ele fez dama D5, melhor lance aqui. Eu recuo meu rei pra H8 nessa posição. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas você avançou todos os peões do rei, você falou pra não avançar. Sim, mas tem uma diferença. Aqui, eu precisava avançar porque minha torre precisava ser liberada. As torres precisam liberar, porque a vantagem minha é a torre. E aqui o centro tá ainda um pouco fechado, então eu consigo manter meu rei fixo aqui. Ele consegue não tomar 1 bilhão de cheques vindo dos bispos dele e da dama dele ainda. Dá pra segurar essa posição por um tempo. Estrategicamente eu já tô pior, né? A posição aqui já é horrível pra mim. Então aqui a gente vai no desespero pra tentar ganhar, certo? Aqui o jogador faz cavalo em E4 aqui para não deixar meus pulos, porém aqui a gente entra com a dama e aqui assusta um pouco, né? Aqui já começa a assustar um pouco a posição dele, né? E aqui o jogador tinha que ter jogado com um pouco mais de calma, porque aqui tá totalmente ganho para as peças negras, viu? As peças brancas. Aqui as brancas já tá totalmente ganha. O lance certo aqui seria dama captura
captura D6, que seria esse lance aqui, né? A entrada da dama atacando a minha torre aqui nessa posição. Não teria mais o que fazer, né? Porque eu teria que recuar minha torre aqui. Aí viria, por exemplo, bispo G4 entrando nessa posição aqui, atacando a minha torre, atacando meu bispo lá embaixo. Olha como o jogo dele começa a rodar. Aí, sei lá, eu tiro minha torre para esse lado. Aí dama captura E5 aqui a posição. Cheque, tira aqui. E dama H8, né, seria o lance aqui pra dar mate aqui na posição, né, que não tem mais como fugir disso aqui, né. Aqui é mate, na verdade, né, joga aqui. Deixa eu ver qual que seria o mate aqui. Dama bispo E6 é o lance aqui que tá falando. Bom, de qualquer jeito aqui a posição já acabou, né, não tem mais o que fazer. Que as peças negras estariam totalmente perdidas, né, na posição. Só que aquele lance, né, eu tô jogando contra um ser humano, eu não tô jogando contra um computador que vai achar os melhores lances da posição, entendeu? Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: um jogador de 1900 é apenas um jogador de 1900, ele não é o rei do xadrez, ele não é o deus do xadrez, ele só comete menos erros do que os jogadores de rating menor, entendeu? E mesmo um jogador de 1900, jogador de 2000, 2100 de rating, ele não vai achar certos lances. Por quê? Porque é um ser humano. Se ele conseguisse achar sempre os melhores lances da posição, ele seria um novo campeão mundial, entendeu? Ele seria um novo campeão mundial de xadrez. Entende? Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Estudar com o Egini é muito bom, você estudar com o Egini, não é ruim. Não é ruim se você quiser ser grande mestre de xadrez, quiser estudar profissionalmente ou algo assim, entende? Aí vale muito a pena você pegar as posições do computador. Agora, se você é um jogador casual, eu recomendo não estudar com o Igni ligado, entendeu? Estudar do jeito que eu tô fazendo aqui, olhando a partida e analisando por sua conta, né? O que você acha bom, o que você não acha bom, certo? Porque assim, você vai pegar as percepções, né, de tipo, o que você poderia ter feito melhor na posição, entendeu? Por exemplo, aqui nessa posição, eu deveria ter segurado o meu rei, não aberto o peão de G também. Acho que foi muito afobado ali. Poderia ter segurado um pouco as peças. Achei que daria bom, mas a posição começou a cair muito aqui. Quando desandou mesmo, aqui desandou, né? Quando eu capturei aqui, já começou a desandar. Não, aqui não. Foi quando eu tomei aqui que começou a desandar. Eu acho que o certo era aqui, nessa posição. Segurar um pouco aqui, manter um pouco o jogo, jogar a dama aqui, sei lá, fazer alguma coisa pra tentar entrar com a dama, melhorar, não tomar esse peão tão rápido, tentar melhorar as peças. Aí começou a azedar um pouco a posição quando eu fui tomando ali as peças tudo, né? Então assim, vale a pena você estudar com o Egini Class? Com certeza vale a pena você estudar com o Egini se você quiser ser realmente um jogador pro player e tal. Agora, um jogador casual não recomendo, entendeu? E aquele lance, né, que eu falei, os jogadores de 2000 e 1900, eles vão errar, eles são seres humanos, né, eles não vão acertar às vezes os melhores lances. Eu acho que vai ter vez que o cara vai estar inspirado lá, vai acertar os melhores lances da posição, faz parte, entende? Mas mesmo assim, se você reparar bem mesmo, assim, o jogo bem firme mesmo, é muito difícil você encontrar os melhores lances da posição. É aquele lance, né, você fazer sempre uma precisão alta no xadrez é difícil, não é tão fácil assim, entendeu? É complicado mesmo. Ainda mais partida que passa de 20, 25 lances, entende? É bem difícil mesmo. Mas beleza, aqui, né, o jogador faz um erro dele, né, que fez a posição empatar essa torre aqui em F1, por incrível que pareça. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui as brancas estão totalmente ganhas. É bizarro. Aqui tá 7 pontos de vantagem. Aqui as brancas tá totalmente ganha. Quando ele faz torre F1, literalmente empata a partida. O computador fala que aqui tá empatado. Aí eu olho assim e falo, meu Deus, aí. Tipo, tá ligado? É bizarro isso, entendeu? Por isso que não dá pra estudar muito com o computador. Porque essa torre F1, o computador já tá falando que tá empatado. O computador já fala, ó, empatou a posição. É bizarro. Torre aqui, 7 pontos pras brancas. Torre aqui, empata a posição. É bizarro. Por isso que estudar com o computador é complicado, entendeu? Mas beleza, nessa posição, né, eu simplesmente troco ali as torres. Ele captura lá com o bispo dele. E aqui entra a posição com o bispo H3 aqui, atacando o cheque aqui, né, o rei dele. E aí aqui começa a decair a posição toda do nosso adversário. Ele faz o rei dele em F3. Aqui eu já dou cheque, cabe a dama em F4. Ele recua o rei dele pra E2. E aqui eu capturo o bispo dele. Aqui a posição começa a ficar muito boa para as peças negras, né. Aqui já tá tranquilinho pra mim, dá pra jogar fácil aqui, né. O rei dele vai pro outro lado, pra D2. E aqui eu jogo a minha torre G8. E aqui de novo o computador tá empatado a posição, né? É bizarro, mas é real. Beleza, aqui ele faz o sacrifício com o bispo dele, né? Pra tentar dar o cheque aqui no desespero.
Aqui eu tomo com o peão, ele dá cheque ali, né, em E5, né, com a dama dele, depois do sacrifício. Eu protejo com minha torre em G7, ele joga o cavalo dele e aqui foi o erro, né, porque aqui era empate na posição. Aqui tava empatado, aqui ele podia fazer o perpétua, né, o perpétua era aqui, ó, cheque. Ele vai ter que proteger, cheque, eu volto, cheque, ele volta, cheque. Esse aqui era um perpétua, né? Vamos supor que ele jogue aqui, eu desço a minha dama, ele toma, né, minha dama. Aí eu perco o jogo, né? Então não teria como eu ganhar, né? Na verdade era empate, o cara não viu isso também. Aí é vacilo do jogador também, né? Não teve isso. Aqui era fácil de ver, isso aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Aí também o cara trollou bastante, né? Era muito fácil de ver esse lance aqui, né? Mas beleza, nessa posição aqui, o jogador, ao invés de continuar dando cheque, ele jogou cavalo. Porque assim, ele queria o mate. Ele falou, mano, eu quero checkmate nessa porra e foda-se. Ele falou isso, eu quero checkmate e não tô nem aí. Isso acaba sendo uma bosta, né, velho? Cara, aceita o empate, de vez em quando é bom você empatar, mano, não é ruim. Você tá numa posição pior, empata a porra do jogo, não, vai no desespero e querer dar checkmate. E aqui ele levou torre nessa posição e acabou a partida aqui, né? Porque, por exemplo, se ele jogar aqui o rei dele na posição de E3, ele leva cheque e cai a dama dele na sequência. Na verdade aqui é mate, né? Na verdade não tem como escapar, é mate, não tem como fugir o rei dele aqui, né? Se caso ele tirar o rei dele pra cá, nessa posição aqui, ele leva cheque aqui, né? E aí cai a dama dele lá embaixo. Não, aqui é mate também, é verdade, não, aqui é mate. Não pode escapar pra cá nem pra cá, aqui é mate. Então aqui é mate em 2 lances, né? Cara, empata. Se você vê que a posição tá ruim, empata. Tá vendo que você tem chance de pegar um perpétuo, aí sua posição não tá boa, não tá agradável? Pega lá e faz vários cheques até empatar a posição, entendeu? O xadrez é meio bizarro, mas é a vida, né? O jogo de xadrez é muito maluco mesmo. Do nada você tá lá em cima ganhando. Um erro que você comete já era. Fundou seu jogo todo. É bizarro. O xadrez é uma coisa sinistra. É tipo poker, tá ligado? Poker é a mesma parada. Você tá jogando poker, você tá lá com muita ficha no torneio, muita mesmo, lá em cima, no topo do torneio. Uma mão que você joga, você acaba perdendo metade das suas fichas. Você já fica abalado mentalmente, já era. Já era, você não volta mais pro torneio, tá ligado? Mas é isso, esse aqui foi o vídeo de hoje, tamo junto aí galera, já chegando aos 2k de rating, a gente começa uma nova série aí, mais legalzinha, mais interessante também, melhorado aqui também, o layout e tudo mais. Tamo junto aí, é nóis, partiu, próximo jogo.